Confira agora com Carlos Miguel e Maciel Júnior uma homenagem do nosso Cena Livre ao nosso colega Adilson Couto. Futebol aqui e ali é Bailô, a voz de Pernambuco, que o mundo conhece. Náutico na parada, as informações estão chegando. Tá chegando a hora, torcedor, daqui a uma hora tem bola rolando, tem sempre na parada. Tem Náutico na parada, é Pernambuco! Bom, Fabião, Cena Livre volta aos estúdios da Rádio Jornal, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, para prestar uma homenagem a Adilson Couto, um grau 10 internacional, um dos melhores narradores que já tivemos no estado de Pernambuco. E a gente começa batendo papo com Haroldo Costa, companheiro de muitos anos, desde que chegou na Rádio Jornal, que Adilson já estava na equipe do Discreto de Ouro. O que é que nós temos a falar para Adilson nesse momento? Pois é, Miguel, um abraço aí ao pessoal do Cena Livre, né, da nossa TVU, Fabiano, você. Trabalhei 7 anos, né? 7 anos da minha participação na Crônica Esportiva foram ao lado do Adilson Couto, o grau 10 internacional. Momento de aprendizado, momento realmente de ter um contato com um grande profissional do rádio brasileiro. Adilson era um profissional compenetrado, um profissional que realmente levava a sério, né, o que fazia. As pessoas às vezes não costumam ver, né, a preparação de um locutor esportivo para o jogo. Eu posso dizer para você e para os amigos do Cena Livre que o Adilson levava muito a sério essa preparação. Adilson era daqueles que na noite anterior da partida, se o jogo fosse à noite, na noite anterior do jogo ele já estava envolvido no jogo. Ele já estava tomando conhecimento dos textos comerciais, do que deveria ser dito na transmissão, do que deveria estar na transmissão do Adilson. Então isso é só uma demonstração do que era o Adilson Couto em termos de profissionalismo. E como ser humano, sem dúvida alguma, uma pessoa espetacular, né? Alguém que deixou uma grande lição de que você pode ser uma pessoa muito bem quista, né, pelo meio, pelos ouvintes, fazer uma legião de fãs e continuar com a mesma simplicidade. Se eu pudesse falar do Adilson, a gente passaria o dia falando mesmo, né? Eu vou tentar repassar algumas coisas que aprendi e falar um pouco da lacuna que ele deixa, né? Evidentemente que em termos de narração ela será preenchida porque a rádio tem outros profissionais, mas eu digo pro rádio de Pernambuco de uma maneira geral. Nós perdemos um grande profissional, nós perdemos um grande locutor esportivo e eu tive conversando essa semana com o Edinaldo Santos aqui na rádio e falava o seguinte: nós só tivemos a verdadeira noção e ideia do carisma de Adilson, da força dele como narrador, como profissional, do relacionamento dele com a torcida depois que ele morreu. A verdadeira noção. Nós sabíamos da competência profissional, da audiência que ele tinha e detinha aqui na Rádio Jornal, mas nós não sabíamos do carinho que as 3 torcidas demonstravam pelo Adilson. E a demonstração que eu vi domingo nos Aflitos, que foi de arrepiar, eu me emocionei muito, como com certeza os companheiros que lá estavam, foi de 1 minuto, que era para ser 1 minuto de silêncio, se transformou em 1 minuto de aplausos, verdadeiros aplausos, até o nome do Adilson ser gritado durante 1 ou 2 minutos lá pela torcida, um pouco mais de 17 mil torcedores do Náutico que estavam presentes ao jogo. É uma lacuna que vai demorar para ser preenchida, né? Com certeza. Adilson, eu digo que Adilson era único, né? Na maneira de narrar futebol, na maneira de expressar, na maneira de passar a emoção. Os jargões, tudo que ele criava, né, as coisas que ele tinha, que ele passava para o torcedor, a emoção da forma que ele passava era diferente, né? E assim, claro que nós falamos que ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível, né? As pessoas, né, as coisas vão acontecendo, outros vão aparecendo com outra maneira de trabalhar, com outra maneira de mostrar o seu trabalho. Mas o Adilson, ele deixou pra gente, eu disse outro dia que ele nos deixou mais pobres, e realmente nos deixou mais pobres. Porque ele tinha uma maneira de trabalhar que era fantástica. Eu mesmo adorava ver o Adilson narrando, ouvir o Adilson e de ver ele narrando também, né? Porque ele passava um carisma tão grande, a pessoa dele, né? Quando ele chegava no estádio, a gente via ele com aquela maneira de ser, o jeito dele ser, de cumprimentar as pessoas, de falar, de conversar, sempre uma brincadeira sadia, uma piada gostosa, né? Aquele jeito dele, né? E deixa uma saudade muito grande. Eu digo que eu fui um privilegiado, porque vim trabalhar com Adilson nos últimos 5 meses da sua vida, só infelizmente, mas andei esse Brasil afora com Adilson Couto, cada um pelo seu prefixo, né? Cada um lutando pelo seu trabalho, mas Adilson era um cara incapaz de fazer uma brincadeira maldosa com alguém.
Você não vê Adilson Couto com brincadeira sem graça, com aquela brincadeira de diminuir o outro, que você tá lá em cima e o outro tá lá embaixo. Com isso, com Adilson Couto não tinha. Adilson, eu fui testemunha certa vez no Morumbi, ele fez questão de ir de cabine em cabine, rever os amigos do rádio de São Paulo, que Ralph de Carvalho foi muito feliz quando citou que com o desaparecimento de Adilson Couto desaparecia um monstro sagrado, e foi. E infelizmente a gente só teve a noção exata, convicta, de quem foi Adilson Couto quando ele partiu, por tudo, porque todo mundo lamentou, e não é uma lamentação corriqueira da morte de um ser humano, que se lamenta a morte de qualquer ser humano, mas se lamentou e muito a morte de Adilson Couto. Foi embora um passarinho com voz de trovão. É assim que a gente vai lembrar de Adilson Ferreira Couto. Zé Silvério, você que trabalhou muitos anos nas jornadas esportivas que Adilson narrava, você lá embaixo, como é que é essa relação narrador Adilson Couto, repórter lá embaixo, durante todo o tempo que Adilson passou no Screte, você também? Olha, Miguel, uma relação maravilhosa, espetacular, um camarada, um bonachão, um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa da família. O Adilson nunca fez mal a ninguém, sempre foi um cara muito bacana, muito companheiro, solícito a tudo, e servia até pra gente se distrair, se divertir com ele, que às vezes ele chegava pra contar uma piada e ninguém achava graça, só ele achava graça da piada dele, contava suas histórias, das suas criações, das suas codornas, do seu cachorro, da sua família. Então, deixou uma lacuna muito grande realmente, e a lembrança que eu tenho do Adilson é essa lembrança boa, essa lembrança agradável de ter tido um companheiro durante 16 anos de convivência profissional e também familiar, porque como eu digo sempre aqui, nós somos uma verdadeira família, e Adilson é o irmão, talvez mais velho, que foi embora, que partiu, que foi para o plano superior e que vai deixar sempre nas nossas lembranças, nos nossos corações, aquela presença agradável de ser humano competente, de ser humano respeitador, de ser humano carinhoso e amigo acima de tudo. E com certeza ele está distribuindo essa fidalguia, essa cordialidade, essa amizade toda lá em cima, onde ele está habitando agora, Miguel. Ficava comprovada a liderança e a audiência que ele tinha no estádio, né? Automático, eu dizia sempre, está voltando no show de bola do Screte Ouro, o locutor mais aplaudido do Brasil. Quando ele pede para o torcedor vaiar, o torcedor vaia. Quando ele pede para o torcedor aplaudir, o torcedor aplaude. O Grau 10 Internacional, Adilson Couto. Estou arrepiado, porque o momento cabe tudo isso, toda essa emoção, todo esse carinho, todo esse apreço por um dos maiores narradores esportivos desse país, uma narração diferente da de todo mundo, um jeito próprio de narrar futebol e um jeito próprio também de fazer amigos. Descanse em paz, Adilson, um abraço, nossa saudade é muito grande. Narração do nosso Grau 10 Internacional, Adilson Couto. Chegando pelo time do centro, ele chega pelo comando de ataque, pode até bater dali, abriu bonito para medir, voltou na grande área, lá vai Grafite, se virar é fogo, atenção, largou, confusão por amada, sobrou na lateral para o Wellington, pode cruzar, Abedi pediu, ganhou, dominou, limpou, partiu para cima dele ali, o camisa número 8, Martúrio, é o time do centro pressionando, querendo gol, na entrada da grande área, chuta Juliano para fora, pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Remo.